nobres colegas. Eu sou o professor Osmar, do Seduca Journey, e estou aqui para apresentar o tema solubilidade da disciplina de Química. E quero dizer, só para orientá-los, que este tema está na página de número 40 de nossa apostila, ok? Então, todos vocês podem aí, cada um abrir a sua apostila e acompanhar o conteúdo que iremos abordar neste momento. Bom, este conteúdo de solubilidade é um conteúdo que já vimos introduzindo a partir de propriedades da matéria. Bom, propriedades da matéria, ele se divide em propriedades específicas da matéria, o qual estamos vendo, mas anteriormente nós vimos também as propriedades gerais e propriedades organolépticas. Em propriedades específicas da matéria, nós estudamos já também o tema densidade e o tema ponto de ebulição, ponto de fusão, e neste momento introduziremos então solubilidade. Para entendermos o que é de fato a solubilidade, nós poderemos primeiramente entender o que é uma dissolução, tá? E para entendermos a dissolução, poderia citar como exemplo uma colher de açúcar que venha a ser adicionado a um copo contendo água, né? Um copo de água, ele é suficientemente capaz de dissolver uma colher de açúcar. Isso não é difícil de ser observado. Você, em sua casa, você mesmo pode fazer esse procedimento, o que muitas pessoas já fizeram e não precisam muito esforço para compreender isso. Então, aqui diz assim: materiais capazes de se dissolverem em outros materiais são considerados solúveis. Portanto, para este exemplo citado, nós dizemos então que o açúcar é um componente solúvel, uma substância que se dissolve em outra, não é mesmo? Quando um material se dissolve em outro, dizemos que se formou uma mistura homogênea. Também chamamos de solução. Veja que nós estamos observando um fenômeno onde o soluto ou os solutos presentes estão se dissolvendo completamente a um solvente. Isto quer dizer que se nós teremos apenas uma fase. E tendo apenas uma fase, nós temos então uma mistura de substâncias, e esta mistura é denominada de mistura homogênea. E a esta mistura homogênea nós também podemos dar nome a ela de solução. Temos neste momento uma explicação para o que é uma solução. Uma solução é constituída por um solvente e um ou mais soluto. E que o solvente é o componente da solução em maior quantidade em volume. Na maioria dos casos que vamos estudar, o solvente é a água. Muito bem. Gente, nós já vimos um exemplo dado anteriormente, e o exemplo é do açúcar, que é a sacarose, dissolvido em água. Nós poderemos ter, além do açúcar comum, que é a sacarose, poderemos ter outro componente como soluto. Nós poderemos ter, por exemplo, a glicose, poderemos ter diversos outros carboidratos que estariam também sendo representados como soluto, porque eles se dissolvem em água. E ao se dissolverem em água, todos formam uma fase única. E sendo uma fase, então nós teremos como resultado uma solução ou uma mistura homogênea, ok? Vamos agora para uma pequena representação desta solução e de como ela é formada. Neste simples exemplo, nós temos aqui uma representação onde a solução está sendo formada por um soluto ou mais de um soluto, pode ser um ou mais, e um solvente, apenas um solvente. Isso não quer dizer que este solvente deva ser apenas ou unicamente a água, tá? No texto acima, ele diz que, na maioria dos casos, iremos estudar a água como sendo solvente, mas não quer dizer que ela seria a única representada como sendo um solvente. Mas nós temos muitos tipos de solventes, poderia citar o álcool, poderia citar éter, poderia citar xilol, xileno, né, que é o xileno, e muitos outros solventes
também que poderia ser representados. Porém, cada solução ela terá o seu único solvente. Isso não quer dizer que em uma solução vamos ter mais do que um solvente. Para cada solução nós temos apenas um solvente. Agora, soluto, esse nós poderemos ter apenas um ou podemos ter mais do que um. Temos aqui um exemplo muito parecido com o citado anteriormente, onde 10 gramas de sal é adicionado em 100 mililitros de água, isto a 25 graus Celsius, que é considerado uma temperatura ambiente. É claro que essa temperatura ambiente ela é relativa, né? Mas o exemplo é muito fácil de compreensão, porque ao adicionarmos apenas 10 gramas, que consideravelmente poderíamos dizer que é uma pontinha de uma colher, uma pontinha de espátula, a um copo de água, que seria considerado esses 100 mililitros, não é difícil a compreensão de que esses 10 gramas iria se dissolver completamente. Então, só para acrescentar a compreensão do que é uma dissolução, né? E agora vamos para uma pergunta. Qualquer massa de sal se dissolveria nesse volume de água a essa temperatura? Antes de darmos a resposta, eu gostaria que você refletisse um pouco sobre esta questão. Não é difícil interpretar, porque se nós observarmos bem a quantidade de sal que nós temos no exemplo anterior, é apenas 10 gramas para 100 mililitros de água. E se nós, porventura, viermos a acrescentar maior quantidade de sal, chegaremos a um momento em que a quantidade de sal ela irá atingir um limite e não iria mais se dissolver. Isso quer dizer que uma quantidade grande de sal para apenas 100 ml de água não teria o mesmo resultado, ou seja, nós chegaremos a um ponto em que iríamos observar um corpo de fundo no recipiente, ou seja, o sal que não se dissolveria mais iria se depositar na parte inferior interna do copo, né? Como resposta, nós temos então, a resposta é não. Isso quer dizer que existe um limite máximo de dissolução do sal em água. Esta é a resposta e vamos para o próximo slide. Você estaria se perguntando, o que de fato vem a ser esse termo solubilidade? Bom, solubilidade não é simplesmente o fato de uma substância ser capaz de se dissolver em um solvente qualquer. A solubilidade, ela representa além disso, ela representa que esta substância, ou seja, este soluto ou estes solutos, chegaram ao seu potencial máximo de se dissolver. Eles atingiram o limite máximo. Então, aqui temos uma definição dizendo que solubilidade é a massa máxima de um soluto capaz de se dissolver em um certo volume de solvente em uma dada temperatura. Então, você estabelece uma determinada temperatura e adiciona o soluto ao solvente até atingir a sua capacidade máxima de dissolução. Quando ela atinge essa capacidade máxima de dissolução, nós chamamos isso de fenômeno de solubilidade, ok? Então, vamos para um próximo passo. A solução que apresenta uma massa de soluto dissolvido igual ao valor da solubilidade é chamada de solução saturada. Bom, para entendermos a solução saturada, nós temos que recapitular um pouquinho mais sobre a solubilidade. E eu vou exemplificar novamente a solubilidade, porque há dados científicos de que o ponto de solubilidade do sal de cozinha, por exemplo, é 36 gramas para 100 mililitros de água em temperatura ambiente. Tendo em vista que o sal de cozinha tem essa capacidade de solubilidade, ele representa, por exemplo, um determinado valor máximo de dissolução. E este valor máximo de dissolução é a solubilidade do sal de cozinha. E tendo
uma solução com essa composição máxima de dissolução de sal de cozinha, eu terei então a solução chamada de solução saturada. Isso acontece para o sal de cozinha quando eu adiciono 36 gramas a 100 mililitros de água. Se eu adicionasse, por exemplo, 35 gramas de sal de cozinha a 100 mililitros de água, eu não terei, então, uma solução chamada de solução saturada. Ela será uma solução diluída, simples, normal, mas não será saturada. Saturada é só quando ela atingir o valor igual ao valor da sua solubilidade, que é 36 gramas. Para este caso, tem que ser 36 gramas. 35 iria ainda ter mais 1 grama para chegar, né, a 36 e atingir o seu ponto máximo de dissolução. Bom, isso acontece com o sal de cozinha a este valor, mas se eu porventura pegar um outro sal, ele tem um outro ponto de solubilidade. Não vai ser 36 gramas para 100 mililitros de água. Aí nós teremos um outro valor. Eu poderia citar outros exemplos, mas como eu não tenho o valor aqui, eu vou citar aleatoriamente. Vamos dizer que eu tenha um sal qualquer e o seu ponto de solubilidade não é 36 gramas, porque esta é uma característica específica do sal de cozinha. O outro sal aleatoriamente citado, ele teria, por exemplo, uma dissolução de 400 gramas por litro, ou se for reduzir em termos de volume, 40 gramas para 100 ml de água, tá? E nós teremos a característica deste determinado sal aleatoriamente citado, tá ok? Então, é um outro valor para um outro determinado produto. Assim como podemos ter um outro tipo de sal que iria se dissolver no máximo 200 gramas, tá? Então, para entender o que é uma solução saturada e acrescentar ao conhecimento da solubilidade, poderia citar estes exemplos. O que nós temos nesse momento é uma tabela de solubilidade da sacarose em temperaturas diferentes. E essa temperatura ela tem uma escala na primeira coluna de 0 a 100 graus, sendo que ela vai variar de 10 em 10 graus. Na segunda coluna, nós temos a quantidade em gramas de sacarose que vai ser dissolvida em 100 gramas de água. Tá? Quando nós variamos a temperatura que está na primeira coluna, de 10 em 10 graus, nós vamos observar um aumento de massa de sacarose que vai se dissolver à mesma quantidade de água. Então, altero a temperatura, eu altero também a sua solubilidade. Por quê? Porque a energia fornecida para aquela solução, para esta solução proposta, ela vai ser maior. Sendo maior, ela também propicia a interação das moléculas e facilita então a sua solubilidade, chegando a 100 graus com 487,2 gramas de sacarose para 100 gramas de água. Veja que é fácil a observação que ela aumenta expressivamente a sua quantidade de dissolução de acordo com o aumento da temperatura. Veja que apenas 100 gramas de água ela tem a capacidade de dissolver 487,2 gramas de açúcar. Nós temos aqui uma nova forma de expressar aquela tabela que tínhamos visto anteriormente, e agora ela está em forma de gráfico. Este gráfico ele apresenta uma curva bem definida, em que nós temos os valores na abscissa, os valores da temperatura, e nas ordenadas nós temos aqui os valores da massa de sacarose capaz de ser dissolvida em 100 gramas de água. Podemos dizer que se o material é puro, a sua solubilidade é bem definida. E, nesse sentido, a solubilidade é uma propriedade específica da matéria. Tá? Então, nós temos esse gráfico para a sacarose, assim como se nós jogássemos qualquer um outro soluto para dissolver em 100 gramas de água, nós teríamos valores diferentes desse, porque é uma propriedade específica da sacarose. Esses valores expressos aqui. Nós teríamos valores diferentes para outros tipos de carboidratos ou de sais. Qualquer uma substância que viesse a se dissolver,
nós teríamos valor de solubilidade diferente de acordo com a temperatura também. Sistema de fases. Podemos definir sistema como parte do universo que isolamos para podermos estudá-la. Na química, pode ser uma determinada transformação ou mesmo o estudo de uma ou várias substâncias. Então, o que podemos entender é que este sistema nada mais é do que o isolamento de uma determinada parte da química que iremos estudar em termos de suas transformações ou das próprias substâncias a serem analisadas. Se um sistema possuir uma fase, ele será chamado monofásico. Se possuir duas fases, será chamado bifásico e assim por diante. Isso quer dizer também que se possuir 3 fases, ele será chamado trifásico, 4 fases, tetrafásicos, sucessivamente. Bom, o que temos que entender é que está falando aqui de um sistema. E este sistema ele pode possuir várias denominações, tanto monofásico, bifásico e assim por diante, porque este sistema ele poderá ter quantidades de componentes internos variados, ou seja, desde um componente a diversos componentes pode estar dentro desse sistema. E, sendo assim, nós temos como classificá-los. As classificações vão de acordo com o componente e o tipo de componente que nós temos nesse sistema. Vamos ver quais os tipos então. Neste momento, nós temos a representação de 3 sistemas, onde o sistema de número 1 é um sistema homogêneo, e o sistema homogêneo é dado a esta caracterização de homogêneo pelo fato dele apresentar apenas uma fase. Ele é também monofásico. O fato de ser monofásico é devido ao número de fases que ele apresenta. Como ele apresenta a olho nu apenas uma fase, então ele é monofásico, homogêneo e monofásico. Porém, dentro desse contexto, nós vemos que neste copo ele tem água e açúcar. Isso quer dizer que são 2 componentes, um é o soluto, que é o açúcar, o soluto é o açúcar, e o solvente é a água. Apesar de terem 2 componentes, nós temos ali um sistema monofásico e homogêneo. No sistema de número 2, nós temos uma situação heterogênea, ok? Esse sistema é heterogêneo pelo fato dele apresentar mais do que uma fase. Quando nós temos mais do que uma fase, nós analisamos a quantidade de fases que ele apresenta. E pela quantidade de fases que ele apresenta, nós dizemos então se ele é mono, bi, tri. Né? Nesse caso, como ele é heterogêneo, ele vai apresentar mais do que uma fase. E nesse caso, está apresentando 2 fases. Pelo fato de apresentar 2 fases, então nós chamamos ele de bifásico. A água e a areia são os componentes. A areia ela não se mistura, ou seja, ela não se dissolve na água. Então, forma 2 fases. No sistema de número 3, nós temos aqui um sistema também heterogêneo, e o fato de ser heterogêneo é porque ele apresenta mais do que uma fase. E quando ele não apresenta apenas uma fase, apresenta mais do que uma, nós temos que analisar quantas fases ele possui. Neste caso, são 3 fases. E o fato de ser 3 fases apresentadas a olho nu, nós observamos também que ele será chamado de trifásico. Trifásico pelo fato de apresentar ali areia, óleo e água. Os 3 são imiscíveis, eles não se misturam e eles são apresentados a olho nu. Nós podemos observar isso com bastante facilidade. Se o sistema homogêneo for constituído por apenas um componente, esse sistema não pode ser chamado de mistura homogênea. Mas se misturarmos 2 componentes e estes forem solúveis entre si, poderá então ser chamado de mistura homogênea, também de solução. Veja que o sistema homogêneo só será o sistema homogêneo, uma mistura homogênea, aliás, se houver mais do que um componente. Não tem como nós chamarmos de mistura homogênea
há apenas um componente dentro do sistema. Há exemplo disso quando nós olhamos no supermercado um pacote de açúcar, um pacote de sal, 1 litro de óleo. Nós temos ali, naquele sistema fechado, nós temos apenas um componente, e ali não há uma mistura, né? Então, ali não é uma mistura homogênea, só para não confundir. É apenas um sistema composto por uma substância apenas, não é mistura homogênea. Não é comum os sistemas heterogêneos serem chamados de mistura heterogênea. Para evitar essas confusões, chamaremos apenas de sistema homogêneo e heterogêneos. Bom, aqui não está dizendo que seja errado chamar de mistura heterogênea. Apenas ele está dando relevância à denominação de sistema homogêneo e sistema heterogêneo. O que não podemos confundir é quando houver apenas um componente no sistema. Nesse caso, nós não teremos uma mistura. Tá? A mistura heterogênea ou mistura homogênea é para quando houver mais do que um componente. Aí nós teremos ela sendo homogênea ou heterogênea. Transformações químicas e físicas. Nós temos 2 exemplos, onde o primeiro exemplo ele está representando aqui uma transformação física. O machadinho ele consegue cortar a madeira, consegue transformar a madeira em formas diferentes, mas a estrutura química desta madeira ela mantém a mesma. Já no segundo exemplo, nós temos a madeira queimando. A queima da madeira já não é a mesma transformação física, é uma transformação química porque ela altera a estrutura química da substância, do componente. Ou seja, aqui nós temos liberação de gases, nós temos formações de cinza, de carvão. Então, isso aqui é uma transformação química, altera a estrutura química do material em si. Neste momento, nós temos 4 exemplos citados, onde fortalece, na verdade, o exemplo dado anteriormente. E aqui nós temos 2 exemplos de fenômenos físicos e 2 exemplos de fenômenos químicos. Se você observar, não precisa muito esforço para entender quais deles são os físicos e quais são os químicos. Os materiais podem evaporar-se, fundir-se, solidificar-se, dissolver-se em outros, etc. A essas transformações em que um material não muda a sua natureza, chamamos de transformação física. No entanto, quando muda a natureza química da substância, no caso do bolo, no caso do incêndio florestal, essa transformação é de natureza química, ou seja, é uma transformação que muda a estrutura da composição química da matéria. Já o derreter do gelo ou a formação da neve em si não é uma transformação química. O que ocorre aqui é apenas um fenômeno de transformação física. A estrutura química da matéria se mantém a mesma. Bom, parece até redundante, mas é mais uma forma de expressar as transformações químicas e transformações físicas. No caso da parte superior, nós vemos ali que um material ele se mantém o mesmo material e por isso é denominado de transformação física. No segundo caso, este material ele é transformado, ele se torna um outro material, um material novo, não é mais o mesmo e, neste caso, será então denominado como uma transformação química. Só para reforçar tudo que vínhamos comentando anteriormente e até em breve. Nobres colegas, estou aqui para apresentá-los o tema Processos de Separação de Misturas, dando sequência aos nossos conteúdos. Sou o professor Osmar do Seduca Journey, da disciplina de Química, e este tema iremos abordar refere-se à página 57 da apostila. Peço que todos abram as suas apostilas para poderem acompanhar.
Antes, porém, de entrarmos diretamente a este tema, gostaria de refletir com vocês um texto bíblico. Para a nossa reflexão de hoje, eu trouxe este texto que está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 14, que diz: Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos agora para a palavra-chave e os seus significados. Eu extraí a palavra cruz para a nossa meditação. E o significado, segundo o dicionário Aurélio, é instrumento de tortura que, composto por 2 pedaços grandes de madeira, unidos de modo transversal, era utilizado para pregar as vítimas. No dicionário Webster, 1828, temos um significado que eu achei interessante, em que diz: a bandeira da religião cristã e, portanto, figuramente, a própria religião. Séculos antes de Jesus nascer, a cruz vinha sendo usada como instrumento de tortura e morte. No ano 519 a.C., por exemplo, o rei Dário I da Pérsia crucificou 3.000 inimigos políticos na Babilônia. Este método de execução foi adotado mais tarde pelos romanos para os não-cidadãos e escravos. Quando Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados no Calvário, a cruz adquiriu um novo significado. O apóstolo Paulo entendeu o significado da cruz. Ele havia feito muitas coisas nas quais poderia ter encontrado orgulho e satisfação pessoal. Mas em sua carta aos Gálatas, ele escreve: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz de Cristo é a ponte entre Deus e o homem. Processos de separação de misturas. Este é um tema que é muito importante porque ele faz parte tanto do uso doméstico como também no setor industrial. No setor doméstico, nós poderíamos citar a preparação de um cafezinho, a preparação de um chá, onde se separa, por exemplo, o licor que é do interesse para consumo, do pó que fica retido no filtro, que pode ser descartado. Então, nós temos ali a aplicação de um processo de separação que se obtém, então, o licor de café ou o licor do chá em si. Já na indústria, nós teríamos outros exemplos, mas o mais clássico que existe é a separação, por exemplo, dos componentes do petróleo. O petróleo ele é composto por diversos produtos. Um deles poderíamos citar a gasolina, o outro poderíamos citar querosene, o próprio gás de cozinha é um também, que é utilizado no uso doméstico, e todos eles são derivados do petróleo. De uma mesma mistura se obtém diversos componentes. E poderíamos dizer que estes processos de separação de misturas no setor industrial, ele tem um valor econômico muito importante, muito alto em si. O que é importante para entendermos nesse tema é que os processos de separação de misturas, eles se dão de várias formas. E nós vamos estudar exatamente isso, tá? As formas que nós utilizamos para a separação de diversas misturas que podem estar para serem aplicadas. Então, nós iremos ver caso a caso ao estudar este tema. A água que consumimos, os sucos e sorvetes que tomamos, o combustível que usamos nos automóveis, a tinta que usamos para pintar um quadro, o sabonete líquido com o qual lavamos as mãos, o remédio que ingerimos quando estamos resfriados ou com febre, enfim. A maioria dos materiais com os quais lidamos em nossa vida cotidiana são misturas. São diversos os tipos de processos de separação de misturas. São inúmeros os casos em que encontramos nas indústrias principalmente. Mas nós temos 3 exemplos aqui, sendo que o primeiro dele
é encontrado bastante em indústria. O segundo é utilizado em laboratórios para demonstração. E o terceiro é o uso doméstico. O primeiro caso, ele se encontra em uso no caso de uma indústria que precisa de uma água purificada no sentido da destilação. Quando a indústria precisa de água purificada, ela não pode utilizar a água da torneira, porque, embora ela tenha sido processada e purificada, o processo de separação obtido até chegar à torneira não é suficiente, capaz de deixar a água tão pura quanto uma destilação. Então, esse processo de destilação ele se dá dentro da própria indústria. E nesse caso aqui, a água é aquecida, evaporada, e ela é condensada através de resfriamento e obtida através de um canal. Esta água condensada ela vem com um grau de pureza superior à água que é proveniente da torneira. É um condensador do tipo elétrico que as empresas, as indústrias utilizam muito para purificar as suas águas. Existem inúmeros modelos e existem também outros tipos de purificação de água, mas este aqui é um bem clássico, bem conhecido. O segundo caso, ele é mais utilizado para fins de demonstração. No nosso caso aqui, nós podemos mostrar este desenho e podemos também representá-lo em laboratório para visualização. Então, a mistura é adicionada a um balão, onde este balão é submetido a um aquecimento com temperatura controlada e o destilado é condensado, na verdade, e este condensado é obtido em um frasco de Erlenmeyer nesse caso aqui, mas pode ser obtido em uma proveta, em qualquer outro instrumento. Este é apenas um exemplo. Neste caso, nós poderíamos citar uma mistura como, por exemplo, o vinho. O vinho é uma mistura, ali contém água, ali contém corante, ali também contém álcool. Então, nós podemos separar o álcool através deste procedimento e em laboratório é possível ser visualizado. Você pode colocar também um solvente com um soluto, como por exemplo a água e um determinado sal. Você pode separar por processo de destilação e este é um instrumento utilizado para isso. Já o último caso é para uso doméstico. No uso doméstico, é muito comum se utilizar, como citado anteriormente, a purificação, na verdade, é a extração aqui, né? Então, você separa o pó do café ou o pó de chá, né, do seu licor. E isto é um instrumento utilizado. Então, estudaremos aqui as técnicas que podem ser utilizadas para purificar uma mistura ou retirar substâncias indesejáveis dessa mistura. Como a água de um rio pode chegar a nossas torneiras tão limpa? Que processos são esses? Você já pode ir meditando e pensando sobre essas duas perguntas, e eu poderia dizer a você, como já disse anteriormente, que a água que chega às nossas torneiras, ela chega com um processo de purificação. Ela passou por vários processos, na verdade, até chegar às nossas torneiras. É claro que em algumas indústrias, como citado anteriormente, eles precisam de água purificada, extremamente puras mesmo. Então, por isso que as indústrias elas processam novamente essa água para que elas tenham um grau de pureza bastante elevado. Enquanto que a água da torneira ela contém alguns sais minerais que são importantes para o consumo humano. Então, a purificação que ocorre até chegar às nossas torneiras é o suficiente para o consumo doméstico, ok? Enquanto você pensa sobre as duas questões, nós já vamos também partindo para um outro tópico que é: imagine agora o petróleo bruto extraído de um poço em alto mar. E para isso nós vamos ver o processo da separação, então, representado no próximo slide. Para esse momento, eu gostaria que você já tenha refletido sobre a questão da purificação da água até chegar às torneiras, desde a origem lá no rio. E
a resposta para esta questão da água, da purificação da água, elas virão nos próximos slides. Neste instante, nós temos aqui uma pergunta que diz que como obter a partir deste líquido escuro, que é o petróleo, tantos derivados como gás de cozinha, querosene, gasolina, asfalto e tantos outros materiais. Antes que você observe aqui a resposta que está em vermelho, eu gostaria de dizer que os processos para separação de mistura são diversos, como havíamos comentado anteriormente, e no caso do petróleo, ele é submetido a um processo diferenciado, que é a destilação não simples. Não é uma destilação simples porque você não tem apenas um componente a ser extraído, você tem muitos componentes, e por essa razão, o petróleo é submetido a um processo de destilação fracionada. Essa destilação fracionada ela se dá de acordo com a temperatura de ebulição para cada um dos componentes ali existentes. Nós estudamos por isso, foi muito importante termos visto que cada componente tem o seu ponto de ebulição, o seu ponto de fusão, e no caso do petróleo, ele é muito bem aproveitado esse conhecimento para fazer a destilação do petróleo. Então, se altera a temperatura de acordo com as necessidades da extração do seu determinado produto em si. São vários componentes, cada um tem o seu ponto de ebulição, o seu ponto de fusão, e no nosso caso, o caso do petróleo, são vários pontos de ebulições que são aplicados industrialmente para se obter todos os produtos derivados do petróleo. Então, vimos até o momento que são diversos os processos de separação que são aplicados tanto no dia a dia das pessoas, como também são aplicados industrialmente. Neste texto, nós vemos aqui que nós diariamente estamos nos deparando com situações de separação de misturas. E diz assim que em diversos trabalhos domésticos realizamos, sem saber, diversos processos de separação, como por exemplo, temos que coar o café, peneirar a farinha de trigo para fazer um bolo, catar o feijão para separar os grãos bons dos ruins, usar aspirador de pó para realizar a limpeza de um tapete, etc. São muitos os tipos de separação que se processa diariamente, não só na indústria, mas na vida cotidiana, no dia a dia das pessoas. Transformações e separação de materiais na vida cotidiana. Diariamente nós depararemos com situações de separação de misturas. E uma delas que nós iremos citar nesse caso aqui é o refinamento do petróleo. E além disso, nós iremos ver também um pouco de curiosidade sobre o próprio petróleo. O petróleo é um líquido escuro e oleoso. Nele estão misturados inúmeras substâncias orgânicas. Então vamos ver um pouquinho sobre a questão do petróleo. Só para a curiosidade, nós temos aqui mais uma reflexão sobre a formação do petróleo. E essa teoria nos dá a seguinte informação, que há 300 milhões de anos atrás, o petróleo tenha sido formado por soterramento de pequenos seres vivos, como os vegetais e animais. A decomposição desses materiais, ela, ao decorrer do tempo, chegou ao estado da obtenção então desse líquido escuro denominado de petróleo e que utilizamos ele com várias finalidades. O processo da destilação, o processo da separação dessa mistura, ela nos permite, então, extrair vários componentes e de grande importância para a indústria e para a economia mundial. O petróleo, assim que é extraído, aquele óleo bruto, ele é destinado às refinarias. Nas refinarias, ele é submetido a alta temperatura, segundo o texto aqui, ele chega a 600 graus Celsius. E nessa torre de fracionamento é que também ele se processa para a extração dos diversos componentes, pois cada componente já estudados, ele tem a sua temperatura de ebulição.
e de acordo com nossos estudos, essa propriedade de cada componente, ela permite que este componente seja identificado e separado. É assim que se processa, então, a separação dessa mistura, no caso, o petróleo. Chegamos a uma tabela muito interessante, muito bacana, porque ela contém muitas informações aqui. As informações contidas nessa tabela são bastante, por isso eu vou ficar mais contido na parte central da tabela para explicar para vocês. As duas colunas do meio, elas são mais importantes para serem explicadas, porque elas trazem informações que ainda vocês não viram, só vão encontrar essas informações mesmo lá no terceiro ano, no último ano do ensino médio. Então é importante eu explicar, mas não detalhar, porque é um assunto que ainda vai ser visto posteriormente, mas para não deixá-los confundidos, eu vou explicar essa parte central. Bom, o que nós temos nessa tabela, primeiramente posso analisar aqui a segunda linha dessa tabela, é que ela fala sobre gás. Então, os gases que estão sendo citados aqui, fala da composição. Essa composição aqui do gás, nós temos o CH4 e C4H10. São duas formulações. Que formulações são estas? Como eu disse a vocês, vocês vão ver isso lá no terceiro ano, porque falará da química orgânica. Essas fórmulas todas, não somente o CH4, mas o C4H10 e os demais que tem nessa coluna, são todos compostos orgânicos e são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos quer dizer compostos de carbono e hidrogênio, ou seja, só temos ali carbono e temos também hidrogênios presentes. Sendo que nessa segunda linha, nós temos alguns componentes que são o CH4, que é o gás metano, e o C4H10, que é o gás butano. Entre esses dois ainda existem mais gases, que no caso seria o gás metano e o gás propano. Esses dois gases, eles teriam números de carbonos diferentes e números de hidrogênios também diferentes, mas estariam entre esses. Por isso que diz ali que é do CH4 ao CH10, C4H10, ok? E a temperatura de extração desses componentes, não somente desses dois, mas de todos os outros que estão nessa faixa, é a temperatura menor do que 20 graus Celsius, ok? Para o segundo passo, nós temos aqui na terceira linha, escrito como sendo gasolina, mas nós temos aqui uma variação de componentes que vai de C5H12 ao C12H26, ok? E a temperatura, a faixa de ebulição, que é a faixa para a extração desses componentes, nessa faixa, é de 40 a 200 graus Celsius. Mais abaixo nós temos ali o C16H26, C16H34. São componentes que podem ser extraídos na faixa de temperatura de 175 a 325 graus Celsius. Mais abaixo nós temos o C15H32, C18H38. São componentes, não somente esses, mas os que estão dentro dessa faixa, eles podem ser extraídos na temperatura de 250 a 400 graus, e assim sucessivamente. Nós chegaremos aos resíduos lá embaixo, né, que trata-se de parafina e asfalto, que são os resíduos, considerado resíduo do petróleo, a parte mais grossa do petróleo, a parte mais densa do petróleo. E essas partes são consideradas como resíduo porque tem baixo custo e também a utilização é para uso menos importante, né? Então, nós temos uma tabela bem completa, bem importante. Só não fiquem preocupados com as formulações, porque essas formulações ainda vão ser estudadas por vocês em outras séries, não agora no primeiro ano, mas sim no último ano do ensino médio, ok? Bom, nesse momento nós temos aqui uma representação de uma torre de fracionamento, onde nós podemos observar aquilo que estava na tabela anterior, em que nós temos substâncias extraídas e a nomenclatura de cada uma delas,
temos também por faixa de densidade, porque os produtos mais densos, que nesse caso seriam os mais pesados mesmo, eles ficariam extraídos na parte inferior, né? E os menos densos, com menos densidade, estão lá na parte superior. Nós temos ali gás, depois gasolina, querosene, óleo e combustível, e chegaremos então aos resíduos de uma torre de fracionamento, só para vocês entenderem como que funciona então esse procedimento em uma indústria. Olha só que a torre é um processo de destilação, mas que esse processo se dá de forma bem mais sistemática. Não é um processo simples como ocorre, por exemplo, em um laboratório para representar apenas a separação de dois componentes, um componente, né? Aqui são vários componentes. Então, por isso, o sistema é mais complexo em si. Para finalizarmos este assunto, nós temos aqui dois pontos muito importantes sobre o petróleo. O primeiro deles envolve a área econômica, isto porque o petróleo é a maior fonte de energia do planeta. Seus derivados, eles são utilizados industrialmente, eles são utilizados como combustíveis de automóveis, são utilizados como combustíveis para aeronaves, para embarcações, isto tudo em alta escala e a nível mundial. Então, a sua importância é muito grande. A outra questão, outro ponto bastante importante, mas muito mais do que importante, é preocupante, é a quantidade de monóxido de carbono que é lançado na atmosfera. E isto é proveniente da queima incompleta de combustíveis derivados do petróleo. São 8 toneladas lançadas na atmosfera. Veja bem, o monóxido de carbono não é o dióxido de carbono, CO2, ele é CO. Este composto é uma substância muito tóxica, inclusive gerou muitos óbitos há anos atrás com instalações incorretas de aquecedores a gás domésticos. Então, isso acontecia com uma certa frequência, mas foi um problema que praticamente hoje já não existe mais devido às fiscalizações e às normas. O certo é que monóxido de carbono é uma substância tóxica e quando o combustível não se queima na sua totalidade, ele gera esta substância, o monóxido de carbono. Esta é a grande preocupação. Bom, nós temos aqui mais uma informação ainda interessante. É bom lembrar que o petróleo é uma fonte esgotável de energia. Então, usar energia alternativa seria uma questão bastante interessante, não somente os provenientes do petróleo. Mas fica a dica de usarmos então essas energias alternativas não sendo do petróleo, porque ela é esgotável. Em nossos próximos passos, estaremos respondendo algumas perguntas que ficaram pendentes, como o processo que envolve a água até chegar às nossas torneiras desde o rio. E também estaremos trazendo a vocês vários processos de separação de mistura. Aguardem!